No exato momento em que as portas da igreja se fecharam atrás dele, Isabela sentiu que o mundo também se fechava. Você já imaginou estar diante do altar com o vestido branco dos seus sonhos, os olhos cheios de promessas, e de repente tudo virar silêncio? Nenhuma música. Nenhum sim. Apenas o eco cruel do abandono. A igreja em São Paulo ainda estava decorada com lírios brancos e velas douradas. Os convidados cochichavam constrangidos, evitando olhar diretamente para ela. O noivo, Marcelo, havia desaparecido minutos antes da cerimônia começar. Um bilhete curto e covarde fora entregue ao padre. Me perdoe. Não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Isabela sentiu as pernas fraquejarem. Sua mãe segurava sua mão com força, mas nada podia impedir a humilhação que queimava em seu peito. O amor de 5 anos evaporara em uma frase. Ela saiu da igreja sem olhar para trás. O vestido arrastava pelo chão de pedra, sujando-se de poeira e pétalas pisoteadas. Lá fora, o céu ameaçava chuva, como se até o clima tivesse decidido dramatizar seu desastre. Sem saber para onde ir, entrou no primeiro táxi que viu e pediu para o motorista apenas dirigir. A cidade passava pelas janelas como um filme borrado. Cada esquina parecia zombar dela, lembrando os cafés onde haviam planejado o futuro, os restaurantes onde comemoraram aniversários, o apartamento onde ela acreditava que construiria uma vida. Depois de algum tempo, pediu que o motorista parasse na orla de Santos. Precisava do mar. O oceano sempre tivera o poder de organizar seus pensamentos. Caminhando sozinha pela areia, ainda vestida de noiva, sentiu os olhares curiosos das pessoas. Algumas tiravam fotos discretas. Outras murmuravam teorias. Ela não se importava mais. Quando tudo se quebra, o julgamento dos outros vira ruído distante. Sentou-se perto da água. As ondas avançavam e recuavam, indiferentes ao drama humano. Foi então que percebeu alguém se aproximando. Ele não tinha o ar invasivo dos curiosos. Vestia uma camisa simples de linho, calças claras, e trazia nas mãos 2 copos de água de cocô. Acho que você pode precisar disso, disse, com uma voz calma. Isabela levantou o olhar. Havia algo diferente naquele homem. Não era pena o que via em seus olhos. Era compreensão. Está tão óbvio assim? Ela respondeu, tentando sorrir. Só um pouco, ele disse, sentando-se a uma distância respeitosa. Mas ninguém usa vestido de noiva na praia numa terça-feira à tarde sem uma boa história por trás. Ela riu, pela primeira vez desde que tudo desmoronara. Um riso frágil, mas real. Ele não apareceu, disse finalmente. As palavras saíram mais leves do que imaginava. Então ele fez você um favor. Ela virou-se, surpresa. Um favor? Sim. Imagine descobrir a covardia dele depois de anos com filhos com uma vida inteira entrelaçada. Algumas dores vêm cedo para evitar tragédias maiores. Isabela ficou em silêncio. Nunca havia pensado assim. O estranho falava com uma serenidade que não parecia forçada. Qual é o seu nome? Perguntou ela. Daniel. Ele não fez perguntas invasivas. Não pediu detalhes sórdidos. Apenas ficou ali ouvindo enquanto ela, pouco a pouco, despejava os sonhos quebrados, as promessas não cumpridas, os sinais que talvez tivesse ignorado. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. Daniel contou que tinha uma pequena empresa de arquitetura sustentável e que passará pela praia para visitar um terreno onde pretendia iniciar um projeto comunitário. Gosto de construir coisas que permanecem, disse ele, olhando para o horizonte. Casas, espaços e às vezes reconstruções invisíveis. Havia uma metáfora ali, e ela percebeu. E você sempre conversa com noivas abandonadas? Perguntou com um leve tom provocativo. Só com as que parecem fortes demais para perceber a própria força. O coração dela, ainda ferido, sentiu um pequeno, quase imperceptível aquecimento. A noite caiu, e a brisa ficou mais fria. Daniel ofereceu seu casaco. Isabela hesitou, mas aceitou. O gesto simples carregava uma gentileza rara. E o que você vai fazer agora? Ele perguntou. Ela olhou para o mar escuro. Pela manhã sua vida tinha um roteiro definido. Casamento, lua de mel na Itália, mudança para um apartamento maior. Agora tudo era uma página em branco. E pela primeira vez essa página não parecia apenas assustadora. Não sei, respondeu com honestidade. Talvez eu precise descobrir quem sou sem ele. Daniel assentiu. Às vezes, perder alguém é a única forma de se encontrar. Eles caminharam juntos pela orla. Não como amantes. Não ainda. Mas como 2 almas que por alguma razão inexplicável se reconheceram na fragilidade. Antes de se despedirem, ele entregou um cartão simples com seu nome e número. Se algum dia você quiser conversar,
ou precisar de ajuda para construir algo novo, disse ele com um leve sorriso. Ela guardou o cartão no pequeno bolso escondido do vestido. Naquela noite de volta ao hotel onde passaria a lua de mel sozinha, Isabela ficou olhando para o teto por horas. A dor ainda estava ali, a humilhação também. Mas misturada a tudo isso havia uma semente inesperada, curiosidade. Quem era Daniel realmente? Por que o encontro parecera tão preciso? Na manhã seguinte, acordou com dezenas de mensagens no celular, amigos indignados, parentes oferecendo apoio, e uma notificação que fez seu coração acelerar. Marcelo queria explicar. Ela encarou o nome na tela por longos segundos. Poderia responder, poderia exigir justificativas, poderia implorar por respostas que talvez nunca satisfizessem. Mas em vez disso levantou-se, foi até a janela e observou o mar outra vez. Pegou o cartão de Daniel. Seus dedos hesitaram antes de digitar o número. Quando o telefone começou a chamar, seu coração bateu tão forte quanto no momento em que caminhara em direção ao altar. Só que desta vez não havia expectativa de promessa eterna. Havia apenas a possibilidade. E quando a voz dele atendeu do outro lado, surpresa e calorosa ao mesmo tempo, Isabela sentiu que aquela ligação não era apenas um impulso. Era o primeiro passo de uma história que ela jamais teria imaginado viver. Eu estava esperando que você ligasse, disse Daniel, com uma naturalidade que fez Isabela sorrir sem perceber. Esperando? Ela perguntou, encostando-se à janela do hotel. Você tinha nos olhos alguém que ainda não terminou uma conversa com a própria vida. Pessoas assim não desaparecem. Elas retornam. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Era como se algo estivesse se encaixando devagar, peça por peça. Você está ocupado hoje? Ela perguntou, surpreendendo até a si mesma com a coragem repentina. Para você? Nunca. 2 horas depois, Isabela já não vestia o vestido de noiva. Trocara-o por um vestido azul simples leve, que dançava com o vento da manhã. Sentia-se diferente, como se tivesse deixado para trás não apenas um homem, mas uma versão de si mesma que vivia em função dele. Daniel a encontrou em frente a um pequeno café à beira-mar. Trouxe um sorriso discreto e aquele mesmo olhar sereno que parecia enxergar além das aparências. Azul combina com recomeços, comentou ele. E você sempre fala como se estivesse citando um livro invisível. Só quando a companhia inspira. Tomaram café conversando sobre coisas simples, viagens, infância, sonhos que nunca haviam contado a ninguém. Isabela percebeu que ao falar com Daniel, não sentia necessidade de impressionar. Não precisava ser perfeita. Ele fazia perguntas que iam além da superfície. O que você queria ser antes de querer casar? Ele perguntou de repente. A pergunta a atingiu como um sopro de realidade. Antes de Marcelo. Antes dos planos conjuntos. Eu queria abrir uma galeria de arte, respondeu devagar. Sempre amei artistas locais, histórias escondidas em quadros pequenos. Mas isso nunca pareceu prioridade. Por quê? Ela deu de ombros. Porque a vida foi ficando prática demais. Daniel inclinou-se ligeiramente sobre a mesa. Ou porque você começou a viver o sonho de outra pessoa. A frase ficou pairando entre eles. Mais tarde, ele a levou para conhecer o terreno do projeto comunitário que mencionara na véspera. Era uma área ampla, ainda em fase inicial, onde ele pretendia construir um centro cultural sustentável para jovens da região. Quero que seja um espaço onde as pessoas descubram talentos antes que o mundo diga que eles não importam, explicou ele. Isabela caminhou pelo local imaginando paredes brancas, quadros coloridos, música ecoando nos corredores. Você já pensou em incluir uma galeria aqui? Ela perguntou, quase sem fôlego. Daniel a observou atentamente. Eu estava esperando você sugerir isso. Ela franziu a testa. O quê? E ontem, quando você falou sobre arte, seus olhos mudaram. Foi a primeira vez que você não parecia uma noiva abandonada, mas uma mulher cheia de ideias. Eu pensei que talvez esse lugar estivesse esperando por alguém como você. O coração dela acelerou, não de paixão precipitada, mas de possibilidade. Passaram a tarde desenhando ideias na areia com um pedaço de madeira. Espaços para exposições. Oficinas para crianças. Um café cultural administrado por moradores locais. Cada sugestão de Isabela parecia reacender algo que ela havia deixado adormecer. Ao entardecer, sentaram-se no capô do carro de Daniel, olhando o sol descer lentamente. Você não tem medo? Ela perguntou de repente. De quê? De começar algo com alguém que acabou de sair de um desastre emocional? Ele pensou por alguns segundos antes de responder. Eu não estou começando algo com a noiva que foi abandonada. Estou conversando com a mulher que decidiu não se definir por isso. A sinceridade dele não era intensa demais. Era firme.
Nos dias seguintes, Isabela adiou a volta para São Paulo. Cancelou a viagem à Itália, ignorou as mensagens insistentes de Marcelo e mergulhou nas reuniões com engenheiros, artistas locais e jovens interessados no projeto. Algo estava acontecendo rápido demais, e ainda assim parecia natural. Uma tarde, enquanto organizava documentos no pequeno escritório improvisado, seu celular vibrou novamente. Era Marcelo. Desta vez, uma mensagem longa. Eu entrei em pânico. Não estou pronto para o tipo de vida que você queria. Sempre senti que estava correndo atrás de expectativas. Preciso de tempo. Isabela leu tudo com calma surpreendente. Não sentiu raiva, nem desejo de resposta imediata. Apenas clareza. Mostrou a mensagem a Daniel. E agora? Ele perguntou. Ela respirou fundo. Agora eu entendo. Ele não me abandonou porque eu não era suficiente. Ele fugiu porque nunca soube quem era. Daniel assentiu. E você sabe quem é? Ela olhou ao redor. As plantas do projeto espalhadas pela mesa, os rascunhos da futura galeria, o mar visível pela janela. Estou começando a descobrir. Naquela noite, houve uma pequena confraternização com moradores interessados no centro cultural. Música simples, comida caseira, risadas espontâneas. Isabela percebeu que estava sorrindo com leveza, sem esforço. Daniel aproximou-se enquanto ela observava um grupo de adolescentes discutindo grafite para a fachada. Você mudou o desenho inteiro do projeto, disse ele. Para melhor ou pior? Para mais verdadeiro. Os olhares se encontraram de um jeito diferente dessa vez. Havia algo crescendo ali, mas nenhum dos dois apressava o sentimento. Porque para Isabela, não se tratava apenas de um novo amor. Tratava-se de reconstruir-se tijolo por tijolo. E enquanto a música aumentava e a brisa noturna trazia cheiro de sal e esperança, ela começou a perceber que aquele encontro na praia talvez não tivesse sido acaso, mas o início de uma transformação muito maior do que qualquer casamento poderia ter oferecido. Os dias seguintes ganharam um ritmo quase cinematográfico. Pela manhã, reuniões técnicas, à tarde, visitas de artistas interessados, à noite, conversas longas à beira-mar. Isabela sentia-se viva de uma forma que não lembrava ter experimentado antes. Não era apenas a presença de Daniel, era o despertar de algo que sempre esteve ali, esperando permissão para existir. Certa manhã, enquanto analisava plantas arquitetônicas espalhadas sobre uma grande mesa de madeira, Daniel a observava em silêncio. Você percebe que já está agindo como se isso fosse seu? Ele comentou. Ela levantou os olhos. O talvez seja. Ele sorriu de um jeito diferente, menos contido. Então precisamos oficializar sua participação. Oficializar? Quero que você seja a diretora artística do projeto. O ar pareceu ficar mais denso por um segundo. Daniel, eu nem moro aqui. E ainda. A palavra ficou suspensa entre eles. Isabela sentiu um frio na barriga. Mudar de cidade. Recomeçar oficialmente. Abandonar o que restava de sua antiga vida. Você está me convidando para uma nova vida ou para um novo trabalho? Ela perguntou, meio rindo, meio séria. Talvez os dois. Mas só se você quiser. Ela caminhou até a janela. O mar estava agitado naquele dia, as ondas mais fortes, quase desafiadoras. Seu telefone vibrou novamente. Outra mensagem de Marcelo. Dessa vez mais insistente. Podemos conversar pessoalmente? Eu vou até você. Isabela fechou os olhos por um instante. O passado estava vindo em sua direção. Literalmente. Ele está vindo para cá, disse ela, sem precisar explicar quem era ele. Daniel não demonstrou desconforto, apenas um leve aceno de cabeça. Então talvez seja bom. Algumas histórias precisam de um ponto final claro. Marcelo chegou 2 dias depois. Isabela o encontrou em um café discreto no centro da cidade. Ele parecia diferente. Mais abatido. Menos confiante. Você está diferente, ele comentou ao vê-la. Eu sei. Houve um silêncio constrangedor antes que ele começasse a falar, tentando justificar o pânico, a pressão, o medo de compromisso. Falou sobre expectativas, sobre a sensação de estar sendo empurrado para uma vida que não escolheu. Isabela ouviu tudo com uma calma que surpreendeu até a si mesma. Marcelo, você não fugiu do casamento. Você fugiu de si mesmo, disse ela suavemente. Ele a encarou, talvez esperando raiva, lágrimas, alguma reação intensa. Você não vai voltar? Perguntou finalmente. Ela pensou na igreja, nas portas se fechando. Pensou na praia. Pensou no terreno vazio que agora começava a ganhar forma. Não. A resposta saiu firme. Eu precisava daquele dia, continuou ela. Precisava que você não aparecesse para que eu aparecesse na minha própria vida. Marcelo abaixou o olhar. Pela primeira vez, ela não sentiu vontade de salvá-lo.
Quando saiu do café, o ar parecia mais leve. Era como se tivesse encerrado um capítulo com dignidade. Encontrou Daniel no terreno do projeto. Ele estava conversando com um grupo de trabalhadores quando a viu se aproximar. E então? Perguntou, afastando-se um pouco para falar com ela. Está terminado. Ele estudou seu rosto, procurando sinais de dor. Você está bem? Ela respirou fundo. Pela primeira vez, estou inteira. Naquela noite, enquanto revisavam os planos finais da primeira fase da construção, a energia entre eles mudou. Não era mais apenas colaboração profissional ou amizade cuidadosa. Havia algo mais profundo construído em silêncio. Daniel aproximou-se lentamente. Eu não quero ser um substituto, disse ele. Não quero ser a resposta para uma ferida. Isabela tocou levemente a mão dele. Você não é uma resposta. Você é uma escolha. O beijo aconteceu com suavidade, sem pressa, como se ambos soubessem que aquilo não era impulsivo. Era consequência. Nas semanas seguintes, Isabela voltou a São Paulo apenas para organizar sua mudança definitiva. Vendeu o apartamento que dividia com Marcelo. Doou o vestido de noiva para um projeto social que reformava trajes para mulheres sem recursos. Quando voltou para a cidade litorânea com suas malas, sentiu que estava atravessando uma ponte invisível. A construção do centro cultural avançava. Paredes erguidas. Estruturas de madeira sustentável sendo instaladas. E em um dos espaços centrais, um salão amplo que seria a galeria de arte. Isabela passou horas escolhendo a iluminação, definindo cores, visitando ateliês para convidar artistas locais. Um dia, enquanto observava a instalação da primeira exposição, obras vibrantes de jovens da comunidade, percebeu algo inesperado. Uma equipe de reportagem havia chegado. Ficamos sabendo da história da noiva que foi abandonada e transformou o desastre em um projeto cultural, disse a jornalista, animada. Você poderia contar como tudo começou? Isabela hesitou por um instante. Olhou ao redor. Viu crianças pintando murais. Viu Daniel discutindo detalhes técnicos com engenheiros. Viu o mar ao fundo, sempre presente. Tudo começou quando algo terminou, respondeu ela. A matéria se espalhou rapidamente. Mensagens começaram a chegar de mulheres que haviam passado por situações semelhantes. Algumas diziam que encontraram coragem em sua história. Certa noite, sentada sozinha na galeria ainda vazia após um evento, Isabela refletia sobre a ironia da vida. Se Marcelo tivesse aparecido naquele altar, talvez ela estivesse vivendo uma rotina confortável, porém silenciosamente insatisfeita. Daniel entrou trazendo 2 taças de vinho. Pensativa? Perguntou, só imaginando como pequenos desvios mudam destinos inteiros. Ele sentou-se ao lado dela. Você acha que foi acaso? Ela olhou para ele, lembrando-se da praia, da água de cocô, da frase sobre dores que chegam cedo. Não sei se foi destino ou coincidência. Mas sei que eu precisava estar quebrada o suficiente para me reconstruir diferente. Ele segurou sua mão. E agora? Isabela encarou o salão iluminado, as paredes prontas para receber histórias, o futuro ainda aberto. Agora, nós construímos. Mas, enquanto dizia isso, uma nova proposta inesperada começava a surgir nos bastidores do projeto. Algo que colocaria à prova não apenas sua coragem recém-descoberta, mas também a força da relação que estava apenas começando a florescer. A proposta chegou em uma manhã chuvosa, trazida por um empresário influente da capital que havia se encantado com a repercussão do centro cultural. Ele oferecia um investimento milionário, ampliação imediata, franquias do projeto em outras cidades, visibilidade internacional. Parecia um sonho, mas havia uma condição. O espaço perderia a gestão comunitária. A galeria passaria a priorizar artistas consagrados, nomes que garantissem retorno financeiro. O café cultural se transformaria em uma marca licenciada. O centro deixaria de ser da comunidade para ser um negócio. Isabela leu o contrato em silêncio. Cada cláusula parecia elegante, estratégica, promissora. Mas nas entrelinhas havia algo que a incomodava profundamente. Naquela noite, sentada no chão ainda cru da galeria, ela esperou Daniel terminar uma ligação. E isso mudaria tudo, ele disse, passando a mão pelos cabelos. Poderíamos crescer muito mais rápido. Ela o encarou com firmeza. Crescer ou inflar? Ele percebeu o peso da pergunta. Você acha que estamos vendendo nossa alma? Eu acho que estamos sendo testados. O silêncio entre eles não era conflito, mas reflexão. O projeto nascerá de um momento de dor transformado em propósito. Ele não era apenas concreto e madeira sustentável. Era significado. Quando fui deixada no altar, ela começou, a voz suave, mas decidida, eu senti que tinham arrancado meu futuro. Mas o que realmente aconteceu foi que me deram a chance de escolher um novo.
Esse lugar nasceu dessa escolha. Se começarmos a negociar o que ele representa, estaremos repetindo o mesmo erro. Estaremos vivendo o sonho de outra pessoa. Daniel caminhou até a grande janela que dava para o mar escuro. Eu nunca quis que isso fosse apenas sobre dinheiro, disse ele finalmente. Mas também não quero que você carregue o peso de decisões impossíveis. Isabela se levantou e foi até ele. Não é impossível. É simples. Só não é fácil. Na manhã seguinte reuniram a equipe. Jovens artistas voluntários, moradores que haviam ajudado a erguer cada parede. O empresário aguardava a resposta. Isabela respirou fundo antes de falar. Quando tudo isso começou, eu estava no pior dia da minha vida. Eu poderia ter me escondido. Poderia ter deixado a vergonha me definir. Mas escolhi construir algo que fosse maior do que a minha dor. Este lugar não é meu. Não é do Daniel. É de todos vocês. E nós não vamos vendê-lo. Houve um silêncio breve. Depois aplausos. Não educados. Não formais. Aplausos emocionados. O empresário tentou argumentar, falou sobre oportunidades perdidas, sobre o risco de permanecer pequeno. Mas Isabela não vacilou. Pequeno não é o mesmo que insignificante, respondeu ela com elegância. Nós preferimos ser verdadeiros. A proposta foi recusada. Nos meses seguintes, o crescimento foi mais lento do que poderia ter sido. Houve desafios financeiros. Momentos de dúvida. Mas também houve algo que dinheiro nenhum poderia comprar: pertencimento. A galeria inaugurou sua primeira grande exposição coletiva. Centenas de pessoas compareceram. Crianças explicavam suas próprias obras com orgulho. Pais emocionados tiravam fotos. Artistas antes invisíveis vendiam seus primeiros quadros. Isabela caminhava pelo espaço com os olhos marejados. Daniel aproximou-se por trás e sussurrou. Você percebe o que fez? Ela sorriu. Nós fizemos. Ele segurou seu rosto com delicadeza. Não. Você transformou abandono em direção. Transformou humilhação em legado. Ela pensou naquele altar, na igreja silenciosa, na sensação de chão desaparecendo sob seus pés. Se Marcelo tivesse aparecido, talvez ela estivesse vivendo uma vida confortável, porém limitada. O que parecia tragédia havia sido libertação. Mais tarde naquela noite, após o evento, ficaram sozinhos na galeria iluminada apenas por luzes suaves. Você acredita em destino agora? Daniel perguntou. Ela pensou por um momento. Eu acredito em escolhas. O destino pode até colocar as pessoas na nossa frente, mas somos nós que decidimos se vamos estender a mão. Ele ajoelhou-se de repente. O coração dela disparou, mas não de medo. Eu não estou aqui para substituir um passado, ele disse, olhando profundamente em seus olhos. Estou aqui porque escolho caminhar ao seu lado todos os dias construindo algo real. Não um conto de fadas, mas uma parceria. Você quer continuar construindo comigo? Não havia igreja lotada. Não havia convidados ansiosos. Não havia expectativa social. Apenas verdade. Isabela sentiu lágrimas silenciosas escorrerem. Sim, respondeu ela com a voz firme que um dia faltou. E dessa vez não havia plateia para julgar. Não havia fuga. Havia dois adultos conscientes escolhendo um ao outro. Meses depois, a cerimônia foi simples. Realizada no próprio centro cultural, cercada por crianças, artistas, moradores. Em vez de pétalas caras, desenhos coloridos espalhavam-se pelo chão. Em vez de luxo, significado. Quando caminhou em direção a Daniel, não era a mesma mulher que um dia atravessou o corredor de uma igreja cheia de expectativas alheias. Era alguém que conhecia sua própria força. Ao final da celebração, enquanto o sol se punha sobre o mar, Isabela segurou o microfone por um instante. Se você está me ouvindo agora e sente que algo em sua vida desmoronou, eu quero que saiba, às vezes, o altar vazio é apenas o começo de uma história maior. O abandono pode ser o empurrão que faltava para você se encontrar. Não tenha medo do que termina. Tenha medo de nunca começar de novo. O aplauso foi longo, emocionado, verdadeiro. E enquanto a noite caía e as luzes do centro cultural brilhavam como pequenas estrelas à beira-mar, Isabela compreendeu algo profundo. Ela não foi abandonada. Ela foi redirecionada. E o estranho que um dia lhe ofereceu água de cocô na praia não apenas mudou sua vida. Ele a ajudou a lembrar que ela sempre teve o poder de mudá-la sozinha.